De volta com a Ação Nacional, no primeiro bloco nós falamos sobre as exigências legais que existem para realizar um intercâmbio e apontarmos a importância da organização pessoal e financeira para não passar por transtornos durante a permanência no local escolhido. E aqui conosco está o diretor da Agência de Intercâmbio CI, Maurício Mascarenhas, e também o psicólogo comportamental Fernando Castro. Bom, muitas pessoas relacionam o intercâmbio apenas a jovens estudantes, mas existe também o intercâmbio profissional. Se você tem interesse em crescer profissionalmente e em se destacar no mercado de trabalho, veja essa matéria feita na Associação Brasileira de Intercâmbio Estudantil e Profissional. Você já sentiu vontade de ir para o exterior e dar aquele gás no currículo profissional? Eu queria fazer pós em Londres. Tenho sim, para Sicília ou para Coimbra. Eu me programei, não deu certo e agora eu vou me programar de novo. Para onde você pretende ir? Para o Canadá. Diogo está de malas prontas para embarcar para os Estados Unidos. Jornalista, ele quer investir na carreira. Lá eu quero ver formas de produção de vídeo ou de como construir site na área de jornalismo. E eu tenho certeza que eu vou voltar com uma bagagem maior, né? Para mim, com certeza, isso é para o sucesso, né? É para o crescimento profissional. O jornalista vai ficar hospedado na casa de um amigo. Sobre trabalho, já adiantou algumas informações pela internet. Quer aproveitar cada momento. A internet é um recurso bastante usado quando o assunto é viagem para o exterior. Mas é preciso ficar atento. Sites e informações de locais desconhecidos podem transformar o que era sonho em pesadelo. O que eu sempre recomendo para as pessoas que me procuram é busque primeiro uma pessoa especializada nessa área. Tá? Você até pode fazer algumas pesquisas na internet, isso sempre ajuda, mas o mais recomendado é que você vá conversar com quem entende no assunto. A diretora executiva da ABIP, a Associação Brasileira de Intercâmbio Estudantil e Profissional, também afirma que não existe idade ideal para fazer um intercâmbio profissional. No exterior, é possível fazer cursos, estágios e até trabalhar por algum tempo. Nunca é tarde para realizar esse sonho. As pessoas que de repente não tiveram a chance de fazer o intercâmbio quando eram novas, né, quando eram jovenzinhos, adolescentes, podem ir numa idade mais madura, sim. Existem programas bem interessantes. Bem, como a gente pode ver aí também, existe vários intercâmbios. Nesse caso aí, a gente está falando de intercâmbio profissional. Agora, Maurício, qual a relação de vocês com a BIP, que é essa Associação Brasileira de Intercâmbio Estudantil e Profissional? A BIP é uma entidade que trabalha com intercâmbios de estudantes universitários, basicamente, né, que manda esses estudantes fazerem estágios no exterior. E a gente é cofundador dessa associação. Né? A gente trabalhou muito tempo juntos e somos bastante parceiros com eles. Né? A gente recebe estudantes estrangeiros aqui no Brasil e manda brasileiros para o exterior. Tá, independente de estudantil ou profissional, quais são ou deveriam ser, né, as principais motivações de uma pessoa que decide fazer aí um intercâmbio? Acho que a principal motivação é ter uma experiência internacional e ter um desenvolvimento de idiomas. São as duas principais preocupações que eles têm na hora de decidir fazer um intercâmbio. E eu acho que é importante procurar empresas que são idôneas, que são reconhecidas, né? E, Fernando, essas características pessoais, por exemplo, das pessoas que estão aí querendo fazer esse tipo de intercâmbio, você acha que acaba afetando, de uma certa forma, a motivação e tudo mais? Eu acho que o que impulsiona uma pessoa a fazer um intercâmbio, o próprio fato de ela escolher fazer o intercâmbio já denota um certo empreendedorismo. Então, ela vai em busca de alguma coisa, ela já tem a ambição de crescer. Então, isso já demonstra que ela está investindo nela mesma na parte profissional, seja no idioma, seja numa experiência, algum cargo em alguma empresa idônea, uma empresa boa. Então, isso já denota a vontade que a pessoa tem em crescer, em investir na carreira. E a gente vê isso como um fator bastante positivo em quem sai do Brasil e vai buscar um intercâmbio.
E que possibilidades de estudos existem aí no exterior para quem está procurando melhorar a sua carreira profissional? Existe uma gama grande de produtos, digamos assim, né? O principal dele, como eu falei, são os cursos de idioma, que a pessoa passa um período de 2 semanas assim, em diante, até 6 meses, até 1 ano fazendo curso. Tem os programas com trabalho, estudo e trabalho, a pessoa passa um período também trabalhando em outras funções, às vezes não tão na área de serviços, basicamente, né? Tem os programas de estágios, que a BIP, por exemplo, representa muito bem, né? Que a pessoa vai fazer um estágio na área de formação. Tem os cursos de pós-graduação em MBA. Então, é uma gama bem grande de produtos. Tem, como comentou recentemente aí no quadro anterior, a Au Pair, que é ser babá, né? É um programa que tem um custo muito baixo, é um programa bastante interessante. Tá. E é necessário, por exemplo, eu quero ir para o exterior, tem que ter domínio dessa língua aí, tem domínio deste idioma ou vou com a cara e coragem? Como é que é a situação disso daí? Não, realmente a gente aconselha que quanto melhor for o idioma, melhor a pessoa vai se adaptar mais facilmente, vai sofrer menos. Muitas vezes assim, eu estou querendo ir lá para aprender, né? Mas então eu vou sair daqui do zero, eu chego lá, vou tentar falar inglês, não sai nada, né? Como é que é isso aí? Mas é possível, muita gente, principalmente os asiáticos, vão com muito nível básico de outros idiomas, para os Estados Unidos, Inglaterra, sei lá. Principalmente que é uma língua muito diferente. Totalmente. Tá, e eles vão por períodos longos, período pelo menos 1 ano, né, longe da casa, mas como eu falei, é outra cultura, outro estilo. A gente aconselha que a pessoa vá com um certo nível de idioma, até para poder aproveitar o tempo que está lá. Muitas vezes a pessoa, no começo, já vou fazer intercâmbio, vou parar de estudar o inglês aqui, o francês, sei lá. Eu falo ao contrário, você tem que estudar mais aqui para aproveitar o período que você vai estar lá, né? Para você deslanchar mesmo. Então é melhor se preparar melhor aqui, vamos dizer, bastante aqui, para poder chegar lá e usufruir aproveitar, disso. né? Todo o investimento que está fazendo nesse período. Fernando, psicologicamente é assim mesmo? Que a pessoa, por exemplo, quanto tempo leva para uma pessoa geralmente aprender o idioma? Ou qual a melhor fase para ele aprender o idioma? Na verdade, para se aprender um idioma, quanto mais novo, melhor. Agora, isso não impede de uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada também aprender um idioma e não ter dificuldade nenhuma. O que ocorre muito, que a gente vê na clínica, e é muito interessante, assim, as pessoas se preparam, fazem o inglês, seguem as regras que todo mundo fala, olha, estuda bastante, só que na primeira hora que chega no país, primeira, segunda semana, pai, eu quero voltar, eu não estou entendendo nada. Aí os pais, às vezes, ligam, poxa, o que eu faço? Eu trago meu filho, não trago meu filho? Eu falo, deixa o ouvido dele se adaptar à língua. Eu acho muito importante a adaptação, porque às vezes isso acontece com a gente mesmo, a gente sai do Brasil, às vezes eu até brinco com a minha esposa e falo, olha, o primeiro, segundo dia eu não entendo nada, depois eu já começo a entender melhor. Você até se arrisca, né, Fernando? Justamente, você vai ganhando a confiança, vai arriscando mais, se importa menos com o erro. Aí a grande importância de você sair do país, você se expor, você ganha também em confiança, em identidade, você se arrisca, aprende a assumir riscos. Quer dizer, abrindo só um parênteses aqui, você falou que mais cedo é melhor para aprender idioma. Por que disso? Vamos falar só um parênteses no meio do Cognitivamente falando, você tem mais facilidades. Quanto mais... Por isso que hoje as escolas, você vê criança de 5, 6 anos sendo alfabetizado já nas 2 línguas, português ou inglês, ou português ou alemão, ou espanhol, tem mais facilidade. Acho que tem, o livro está com mais páginas em branco, fica mais fácil você preencher. O HD ainda está mais... O HD está mais vazio, fica mais fácil você preencher. Isso é comprovado em estudos, a facilidade de pessoas mais jovens em adquirir. Mas nada impede de alguém com 40, 50, 60 anos aprender, e aprende com facilidade. Eu acho que basta você querer. A questão do trabalho temporário é uma boa para o intercambista? Eu acho que é bastante interessante pela experiência de viver, principalmente o nosso jovem, né, hoje que vai fazer um programa desse tipo de trabalho, muitas vezes eles não trabalham aqui no Brasil. Então, muitas vezes é uma primeira experiência num ambiente totalmente adverso, né, com cobranças que eles não estão muito acostumados.
Tá? Acho que isso é o mais importante. O idioma aprende-se também, porque daí tem um estudo do idioma, mas é mais na convivência. Né? Eu acho que é uma coisa bastante interessante. É verdade. Agora, tem pessoas que optam por fazer o voluntariado, né, no intercâmbio. Sim, o trabalho voluntariado é uma coisa totalmente diferente, que é, acho, coisa muito nova no Brasil, inclusive. Né? O brasileiro, muito voluntarioso, mas na hora de fazer o trabalho voluntariado, normalmente não era. Nos últimos anos tem mudado um pouco isso. Isso é muito comum na Europa, em outros países, que as escolas, no geral, até incentivam que a pessoa faça trabalho voluntário. Eu fui na África visitando uma entidade lá, uma ONG, tinha uma alemã de 16 anos de idade fazendo trabalho voluntário numa township. Aqui no Brasil, parece, eu vi na mídia uma vez uma reportagem que pessoas estavam fazendo trabalho voluntário nas favelas, né? Que vinham da Alemanha, vinham da Europa, e até eles gostariam de conhecer como é que é as favelas do Rio e tudo mais. É um fato curioso para eles. Acho que isso ajuda no currículo da pessoa, gente. Traz algum benefício para ele. Por exemplo, eu fui lá, mas eu fiz um trabalho voluntário. Né? Ou outro falou, não, eu fui lá, eu trabalhei especificamente nisso. Né? É melhor ou é pior? Como é que é isso? Hoje, algumas universidades americanas na Europa, ela exige que a pessoa tenha um trabalho voluntário no currículo, até inclusive para a aceitação delas. Então, é um dos motivos que faz com que as pessoas se proponham a fazer um trabalho voluntário também. E algumas empresas também analisam essa situação, né? Que o que a pessoa tem fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente educacional, né? É isso mesmo, Fernando. A pessoa tem que ter alguma atitude diferente, tem que ter um perfil diferente para isso, para ser voluntário? Quando você vai fazer um processo de admissão, você vai olhar no currículo da pessoa quais as habilidades que ela tem. Quanto mais habilidades, mais atributos ela tem. Então, mais fácil de você encaixar em qualquer segmento dentro de uma organização. Então, é muito importante isso. E como o Maurício estava falando, é um problema cultural. Nós, no Brasil, infelizmente, agora que nós estamos voltando os olhos mais para a parte, assim, olha, vamos fazer um trabalho voluntário. Sendo que em outros países isso já é uma cultura mais sedimentada. Mas eu acho muito importante, principalmente para o jovem, sair do país para fazer um trabalho voluntário. Porque ele não tem tanta cobrança, mas ele tem uma carga de responsabilidade muito grande. Porque fora do Brasil, no Brasil também, mas fora, se dá uma importância muito grande ao voluntariado. Verdade. E se cobra. Né? Então, o jovem adquire uma experiência e uma responsabilidade que aqui no Brasil não é cobrada dele. Hoje o jovem no Brasil ele não tem tanta responsabilidade, como o Maurício falou. Às vezes ele nunca trabalhou na vida, então é importante ele sair, ele ter responsabilidade, ele saber que alguém depende do trabalho dele. Isso é muito importante. Quer dizer, mesmo que eu esteja lá fora, mesmo que seja voluntário, porque aqui tem essa ideia, né? Voluntário, eu vou quando eu quero. Eu sou voluntário, né? Não tô assumindo uma responsabilidade trabalhista e tal, eu estou sendo voluntário, né? Então, lá nesse caso aí, a pessoa realmente tem que assumir o papel, realmente como se ele fosse uma pessoa empregada, como se tivesse todos... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E várias pessoas vão depender do trabalho dele. E o trabalho voluntário, normalmente, é num ambiente em que as pessoas são muito carentes, tá? E demandam daquela atenção sua, né? Sem dúvida. Então, você realmente tem esse compromisso com aquelas pessoas. E isso acaba estabelecendo esse relacionamento. Bom, esse é o Ação Nacional, estou falando sobre intercâmbio estudantil e também profissional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.